As redes sociais e suas postagens irresponsáveis. Nessa semana, circulou pelo Facebook que a Prefeitura de Matão iria desativar todos os trailers de lanches aqui do município. Nós vamos saber com o secretário da Fazenda se a notícia era verdadeira. A história, porém, é bem diferente. Para falar sobre esse assunto que está causando polêmica na cidade, nós viemos até a Prefeitura conversar com o secretário de Fazenda, Moacir Bertassi, que vai nos esclarecer sobre o que está acontecendo. Moacir, nas redes sociais está sendo divulgado, que a Prefeitura pretende desapropriar cerca de 300 trailers relacionados a lanches, entre outros, localizados principalmente na área central da cidade. Esta informação é verdadeira? Mentirosa. É uma mentira. É um pânico que são pessoas de má índole que acabam espalhando essa situação. E é sempre bom essa situação de nós termos esse contato com a mídia para esclarecer, Eu sempre falo que existe essa situação das pessoas criarem celeumas justamente, infelizmente, em anos que nós sabemos que vai acontecer esse ano aqui, que é o ano político. Mas é uma mentira mesmo, tá? Nós não temos nada que fechar ninguém, pode ficar tranquilo. O Chico é uma pessoa de boa índole, você acha que ele é pessoa que respeita as famílias matonenses, acha que ele ia tirar o ganha-pão de 300 famílias, isso aí não passa de ser uma mentira mesmo, A gente fala que existe a mentira, que é aquela situação onde a pessoa vai criar uma celeuma, e existe a especulação, mas isso é mentira, não é nem especulação, é mentira mesmo, tá? E o que é que está acontecendo em relação a alguns trailers? São situações isoladas? Sim, o que acontece é que todos os trailers de Matão estão em áreas públicas. Pode ser que a prefeitura, isoladamente, amanhã vai fazer alguma obra, solicite que o trailer seja retirado do local. E aí a pessoa, em função disso aí, acaba gerando um negócio que todo mundo vai sair, mas não tem nada a ver, É bom deixar bem ciente, então, que as pessoas podem ficar tranquilas. Se tiver alguma coisa, é pontual, com um trailer aqui, porque vai sair algum tipo de obra, alguma coisa que nós pedimos. E, na realidade, nós até oferecemos um outro lugar para a pessoa se instalar, Ou seja, vocês pediram para a remoção de alguns trailers em casos isolados, devido a obras da prefeitura, e pediram para que eles se instalassem em outro lugar. Não foi nada de desapropriação, nada de negar que a pessoa continue trabalhando? Não, ninguém quer negar que a pessoa tem o direito ao trabalho. Afinal de contas, todo mundo tem que ganhar o pão, Como eu disse, o Chico, o prefeito, é de boa índole, não ia fazer um negócio desse aí com ninguém, pode ficar tranquilo. Um exemplo seria o caso daquele trailer que fica ali na São Lourenço, próximo à incubadora de empresas do município, Vocês vão estar utilizando aquele local e pediram para que ele fosse para outro. Sim, isso aí a gente deixa à disposição, entra com requerimentos, solicita um outro lugar, nós vamos ver um outro lugar, mas ele, infelizmente, fez uma situação de alvenaria no local que é público e a prefeitura vai fazer instalações lá, vai fazer ampliações. Então, inclusive, vai favorecer aí já seria uma outra área, mas até o município e os municípios como um todo. Então, são situações isoladas, Essa situação aí é uma única, na realidade, aqui na minha mão, até agora, é a única situação que está causando toda essa situação de remoção ou, pelo menos, de troca de lugar. Ou seja, é o único caso, que vai ser trocado. Sim, aqui para nós é o único caso até agora. Então os demais podem ficar tranquilos? Pode ficar tranquilo, durmam tranquilo, continue trabalhando, que o prefeito não quer tirar o ganha-pão de ninguém, não. Ok, muito obrigado. Moacir Bertassi, secretário de Fazenda. Eu que fico sempre à disposição aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, venha aqui na prefeitura. Nós estamos sempre aqui à disposição, no tributos, na Fazenda, para pelo menos dirimir qualquer dúvida que surgir. Está aí as palavras do secretário de Fazenda, Moacir Bertassi, esclarecendo que é um caso pontual dessa situação dos trailers. Foi divulgado nas redes sociais que 300 trailers na cidade, cerca de 300 trailers, seriam removidos da área pública, e o secretário acabou de negar essa informação, disse que é apenas um caso que a prefeitura vai precisar utilizar aquele local para construir. Sendo assim, ele vai ser transferido para um outro ponto. É isso. Esteves, Carol, esclarecida aí a polêmica, voltamos com vocês aos estúdios. E o outro lado, nossa reportagem conversou com os proprietários do trailer Radar, que está instalado há vários anos em frente ao prédio da incubadora de empresas na Avenida São Lourenço e que agora terá de ser removido do local.
A nossa equipe de reportagem veio até o Radar Lanches, alvo da atual polêmica que gira em torno aí dos trailers de lanche na cidade, para conversar com a proprietária do local, a Clarice Silva, que é dona aqui do Radar, está acompanhada da filha, que também está por dentro do que está acontecendo, a Graciane, né? Então vamos começar aqui com a dona Clarice. Dona Clarice, o Radar recebeu aí recentemente, né, uma intimação para se retirar aqui desse local que é a área pública, né? O que está acontecendo? Primeiro rolou nas redes sociais, né? Saiu de que todos os trailers deveriam sair das áreas públicas, depois foi esclarecido que era apenas o Radar. A senhora sabe por quê? O que foi alegado para você? O que está acontecendo? Então, no começo não alegaram nada. Pediram simplesmente para desocupar a área. Aí eu falei, nós já estamos ali há quase 16 anos, eu tenho autorização, na época ainda era o José Nisa, que era o fiscal, ele me deu, eu tenho nos autos, tenho luz, só não tenho água, porque eles não liberaram na época, porque estava do esgoto. E aí começaram a perseguição, tipo, tem que sair, eu ia colocar uma tela para pôr um toldo, não podia. Ia melhorar a cobertura, não podia. Então eu sei que não deve fazer alvenaria no lugar, mas esse muro de arrima que eu tenho ali era para não descer água, porque descia muita água e não tinha condições de trabalhar. Que eu tinha autorização desde a época do primeiro mandato do Adalto. Ele me autorizou na época. E depois começou, aí a gente não teve mais sossego, porque... E agora eu estou reivindicando, não é, nem por mim. Eu preciso trabalhar? Preciso. Mas quem revoltou mais foi os moradores. Eu tenho quase 400 assinaturas dos moradores que estão tudo revoltado, porque preciso trabalhar, eu não dependo de outro salário, o meu salário é daqui, sustento eu, minha família e tudo é daqui. A alegação do poder público é que essa estrutura aqui, o chão, o muro, é irregular, deveria existir apenas o trailer, e isso é a justificativa para a retirada deles. Ontem eu fiquei sabendo disso, diz que se fosse móvel, tudo bem. Agora, quando eu vim para cá, o meu era móvel, era um menor. Mas depois eu fui lá e falei que eu ia ter que fixar por motivo de saúde, que eu não estava mais podendo viajar igual a gente saía. E aí fecharam os olhos, tipo, não tem problema, já está lá mesmo, né? Ninguém proibiu. Então o que eu fiz? Eu parei. Eu não podia mais estar saindo, parei. E aí ficamos aqui, que eu moro, você viu, a 100 metros daqui. E aí agora diz que tá mexendo com todo mundo, mas só que a liminar deu para mim, então eu tenho que falar de mim. E a reintegração de posse seria hoje, né? Tá dando 10 dias hoje. Se eu sair daqui, eu vou para onde? Igual eu falei, eu pedi ali a pracinha, não me deram. Deu indeferido, fui lá ontem, deu indeferido. Disseram que iam permitir que a senhora se transferisse para outro local, não permitiram? Não, nem me deram. Eu tô pedindo outro local, mas ninguém me fala onde eu devo ir. Simplesmente é para sair. Quer que eu saia? Eu saio, me dê um outro local. Mas até o momento não te deram outro local? Não me deram e nem opção. Fui lá ontem, falei com todo mundo que eu devia falar. Por último, eu falei com o João, que é da fiscalização. Ele falou, olha, eu não tenho onde eu indicar. Ele falou, não tem onde eu indicar, vai falar com o William. Eu fui falar com o William, eles falou que talvez tenha um projeto para cá. Talvez. Diz que tem esse projeto, mas não me mostrou. Então, se tem um projeto para ampliar a incubadora, por que não ampliar para o lado de cima? Que o lado de cima é melhor. Agora, aqui seria o quê? Um estacionamento. Se tem um estacionamento, por que de eu não ficar aqui? Então, eu não vejo por quê. E os moradores, ninguém vê por quê também. Falando dos moradores, conversar com a Graciane, que é filha da dona Clarice, proprietária do Radar. Graciane, essa é abaixo-assinado dos moradores? São cerca de 400, é isso? Isso, são cerca de 400 assinaturas para mais. E aqui está de todos os moradores do Centenário, Balista, Bosque, e até aqui é uma cópia, a original está guardada. E a original está protocolada com o prefeito. Assinaturas e RG. Assinaturas e RG. Aqui está assinaturas dos vereadores, porque segunda-feira eu estive lá na Câmara Municipal. Esses são os vereadores. Os vereadores que apoiaram. Isso. Quais são? É o José Amarante, Luizinho Pedro Antônio, Sebastião Trigo, Diácono Sérgio, Edinaldo Unal, Sargento de Paula, o Walter Luiz Trevisanelli, que é o Valtinho, o Jonas Garcia, o Agnaldo Navarro e os outros que não dá para entender o nome.
E o que a população falou, disseram quando vocês começaram a procurá-los? A população está revoltada, porque o Radar Lanches está aqui há mais de 16 anos, né? 16 anos. E é um ambiente familiar. É o único trailer de lanche aqui da região. Dos caminhoneiros que ficam lá na Citrosuco, eles vêm até aqui. Esse abaixo-assinado aqui do bairro foi recolhido pela Daiane, que é uma cliente aqui do trailer há muito tempo. Então, a gente só quer assim, saber o porquê. Tantos outros trailers que era móvel e hoje estão fixados, que podia começar por eles, mas começar justo pelo Radar Lanches. Qual é o motivo? É uma família que depende desse sustento, dessa lanchonete. Tem eu, os meus 2 filhos pequenos, meu pai e minha mãe, e não tem outra fonte de renda. Está certo, aí as palavras da Graciane, vou pegar aqui o baixo-assinado, realmente está protocolado na prefeitura, no nome de Daiane de Abreu Pereira, que de acordo com a família é amigo deles aqui da Radar Lanches. São 400 assinaturas, aqui consta assinaturas de alguns vereadores também. Dessa nós vimos aí a declaração do secretário de Fazenda e depois do proprietário desse lanche que será removido do local. Esse assunto é bastante polêmico e sobre essa notícia da desativação dos trailers de lanche, vamos ouvir então a sua opinião. Boa noite. Olá, Esteves, boa noite. Desde há alguns dias que circula pelas redes sociais a informação de que cerca de 300 carrinhos de lanche seriam removidos dos locais onde estão, aqui na cidade, já onde funcionam há muito tempo, e era um contingente aqui entre nós bastante grande. Isso causou uma grande movimentação desse setor de lanches, lanchonetes, carrinhos de lanches, ambulantes, como são chamados, da área de alimentação, causou um desassossego. E aí chegou até a gente aqui o pedido para que a gente buscasse um esclarecimento a respeito. Por isso é que nós fomos saber se isso de fato era verdade. Em parte, sim, porque alguns casos de lanchonetes, a prefeitura estaria retirando desses locais sob o argumento de que ali foi feita a alvenaria. Isto é, ou um piso ou parede, algo que não é móvel como um trailer, não é? Portanto, fincou raízes num lugar que é público. E, segundo a prefeitura, esses locais, que são poucos, são pontuais, dito pelo Moacir Bertassi, esses casos realmente, e não é de hoje, segundo ele, poderão ter que deixar esses pontos onde eles estão. Mas, segundo ele diz, não é a totalidade, a grande maioria é composta de trailers, que, portanto, são móveis e estes podem continuar trabalhando tranquilamente. Então, aquilo que alguém, maldosamente ou involuntariamente, propagou e causou todo um desconforto, vamos dizer assim, em cerca de sei lá quantas, mas imagino que então seriam 300 famílias que sobrevivem desses carrinhos de lanche, não é verdade. O que está acontecendo é limitado a alguns casos apenas, onde foram construídas obras de alvenaria, conforme até no programa de hoje vocês viram aí casos muito específicos. Fora estes, os demais que são móveis, que podem a qualquer momento retirar dali, se necessário for, utilizar aquela área que é pública para uma outra finalidade, estes continuam trabalhando normalmente, segundo entendeu e dito aqui, como eu disse, pelo secretário de Fazenda. E eu não vou entrar aqui no mérito se quem fez a alvenaria, portanto, definitivamente está se apropriando de algo que é público ou não, esse mérito aí não me compete. Mas entrar em outro aspecto que é esse do cuidado com aquilo que a gente publica. As redes sociais existem, podem ser úteis, mas também podem prestar um desserviço se mal utilizadas. É preciso tomar um pouco de cuidado, porque senão você coloca em desassossego, em estado de preocupação, por exemplo, neste episódio, centenas de famílias, achando que aquilo era verdade, e não era. E, sobretudo, nesses tempos eleitorais, postagens duvidosas, não passe adiante. Primeiro, porque você pode também ser responsabilizado amanhã e ser punido. Nós já sabemos que a internet hoje já não é terra de ninguém. Ali você pode falar o que quiser, mas poderá ser responsabilizado também. Então, ao receber esse tipo de notícia duvidosa, não passe adiante.
você passará a figurar, de repente, como réu, sem que inicialmente você desejasse, sem que tivesse a intenção. Pode ser absolvido amanhã, mas até lá tem que responder, às vezes, a processos e mais processos. E aqueles que, às vezes, em ano político principalmente, usam essas ferramentas para destilar as suas frustrações e maldades, por favor, contenham-se e levem em conta que o processo eleitoral, a diversidade no campo eleitoral e partidário se dá entre quem é dos partidos, mas os cidadãos, de um modo geral, não podem ficar sujeitos a essa maldade que a pessoa quer destilar e, para isso, usa a opinião pública e pessoas inocentes. E aqueles que não estão dentro desse quadro, daqueles que estão maldosamente postando por interesses eleitorais, aqueles que involuntariamente passam adiante ou postam algum tipo de notícia de conhecimento, domínio e interesse público, é preciso que tenham todo o cuidado sob pena de causar transtornos inimagináveis, grandiosos, como neste caso aqui, colocando em desassossego centenas de famílias que estão certinhas, estão corretas com seus carrinhos de lanches e vão poder continuar trabalhando à vontade. Dona Esteves.